Muito bem, nesse vídeo vamos ver como remover imperfeições pontuais na pele. Mas antes de começar, eu quero apresentar as ferramentas de correção. No painel de ferramentas, eu vou clicar e segurar no Spot Healing Brush, que poderia ser traduzido como pincel curativo pontual. Depois temos o Healing Brush, um pincel curativo normal, a ferramenta de remendo, Patch Tool, e a ferramenta Red Eye, para remover aquele efeito de olhos vermelhos quando a luz do flash reflete nos olhos. É interessante notar que todas essas ferramentas são evoluções do carimbo, a Clone Stamp Tool. O carimbo é o herói do retoque dos velhos tempos do Photoshop. E para entender melhor o comportamento dessas ferramentas, é legal entender o princípio de funcionamento por trás do carimbo. No painel de ferramentas, eu vou selecionar o carimbo e para essa demonstração, eu vou primeiro fazer uma cópia da camada que contém a imagem, pressionando o comando ou Ctrl J. Muito bem, e o princípio básico é o seguinte. Primeiro definimos um ponto de origem ou fonte, em inglês source, a partir do qual o Photoshop vai fazer uma amostragem, sample, e copiar os pixels para outra área. Para definir a fonte, você deve posicionar o cursor em cima da área que você quer copiar e segurar a tecla Option no Mac ou tecla Alt no PC, e repare que quando eu seguro a tecla Option, aparece essa mira indicando que o ponto fonte vai ser marcado. E com a tecla Option pressionada, eu vou clicar uma vez para definir a fonte e eu vou fazer isso aqui no centro da boca. Muito bem, agora eu vou mover o cursor para uma área ao lado e vou aumentar o tamanho do pincel pressionando a tecla colchete à direita. E já podemos ver uma prévia dos pixels que serão copiados a partir da área fonte definida. Agora eu vou começar a pintar e repare que aparece uma cruzeta na fonte e que ela se move paralelamente ao cursor à medida que eu vou pintando. Muito bem, esse é o princípio básico do carimbo, definir uma fonte e copiar pixels de uma área para outra. Muito bem, eu vou jogar fora essa camada arrastando para o lixo e agora vamos ver as ferramentas de correção. E o primeiro ponto importante quando usamos essas ferramentas é sempre fazer o retoque em uma camada separada. Dessa maneira, se você não ficar satisfeito, você pode editar ou jogar fora o retoque sem modificar a imagem original. No painel Layers, eu vou clicar uma vez no botão Create New Layer, no rodapé do painel, para criar uma nova camada vazia. E vou clicar duas vezes no nome da camada e dar um novo nome, por exemplo, Retoque. No painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta Healing Brush, o pincel curativo. E na barra de opções, eu vou escolher no menu Sample a opção Current and Below. Isso vai fazer com que o Photoshop use a camada de baixo, Below, como fonte para copiar os pixels, mas os novos pixels serão aplicados na camada de cima, que está selecionada, Current. Muito bem, o Healing Brush funciona de maneira muito parecida com o carimbo. Primeiro definimos um ponto fonte numa área boa e depois copiamos os pixels por cima da área que precisa ser corrigida. Então, digamos que eu queira remover essa espinha grande. Eu vou posicionar o cursor numa área boa perto da espinha, vou segurar a tecla Option ou a tecla Alt e vou clicar uma vez para definir a fonte. Agora eu vou posicionar o cursor em cima da espinha, vou aumentar um pouco o tamanho do pincel pressionando a tecla colchete à direita e o Photoshop já mostra dentro do cursor uma prévia dos pixels que serão copiados. E agora basta clicar uma vez e remover a espinha. Excelente! E como eu falei, o pincel curativo é uma evolução do carimbo. A diferença é que ele não só copia os pixels, mas faz com que eles se misturem de maneira suave com os pixels de baixo, evitando marcas e garantindo um resultado mais natural. Eu poderia continuar usando o pincel curativo, mas como eu tenho muitos pontos, eu teria que definir uma nova fonte para cada retoque individual, o que tornaria o trabalho mais lento. E nesse caso, a ferramenta mais indicada é o Spot Healing Brush, o pincel curativo pontual. Essa ferramenta é uma evolução do pincel curativo, só que com ele o Photoshop escolhe automaticamente os novos pixels, sem que você precise definir a fonte. No painel de ferramentas, eu vou escolher o Spot Healing Brush e na barra de opções temos três tipos de comportamento. Se você está usando o Photoshop CS4, a melhor opção é Proximity Match. Com essa opção, o Photoshop vai usar como fonte pixels próximos da área que você está retocando. E se você não estiver conseguindo bons resultados, eu sugiro que você volte para o Healing Brush e você mesmo defina a fonte. Mas se você está trabalhando no CS5, a melhor opção é Content Aware. Content Aware é uma novidade do CS5, onde o Photoshop faz uma análise inteligente a partir do conteúdo, content, da área que está sendo retocada.
E aqui temos também que ligar a opção Sample All Layers, para que o Photoshop use todas as camadas como fonte para a amostragem. Muito bem, agora eu vou começar a retocar pintando por cima dos pontos e imperfeições, e assim o trabalho fica muito mais rápido. E o Photoshop faz um excelente trabalho adivinhando, quase como mágica, os melhores pixels para o retoque. Fantástico! Vamos retocar mais um pouco, é só pintar por cima desses pontos, mais um pouco. E pronto, já deu para ter uma ideia. Mais uma vez, como os retoques foram feitos numa camada separada, eu posso esconder a camada, clicando uma vez no ícone de visualização e vemos a imagem sem o retoque. E ligando novamente a visualização, vemos a imagem retocada. Mais uma vez, sem o retoque e com o retoque. Excelente! E no próximo vídeo, vamos ver como usar o Spot Healing Brush para suavizar linhas de expressão. Fique ligado!